Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos. O óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. Servir sem esperança de retribuição. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. A beneficência. A piedade. Os órfãos. Benefícios pagos com ingratidão. Beneficência exclusiva. Fazer o bem sem ostentação. Parte 1. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Parte 2. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Parte 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sob os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberão
sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Oh, para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que sequem proveito de sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o cerarão. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício, sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Os infortúnios ocultos. Parte 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante este tempo a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles,
nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo, porque se faz acompanhar da filha adolescente. É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu, que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não os diga a ninguém. Assim falava Jesus. O óbolo da viúva, parte 5. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência. Tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 7, versículos de 41 a 44. São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Parte 6. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco de supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres?
essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de herança inesperada e etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas desta natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, número 294 e 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento que o óbolo do pobre que dá se privando pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se pode secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil, à falta de dinheiro. Cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. Parte 7. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Parte 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes,
produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes terão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não um repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade.